Seja bem-vindo ao Gente de Expressão e hoje nós vamos trazer um assunto bastante polêmico, bastante com envolvimento do coração para vocês aí. Vamos falar um pouquinho de autismo. E por que eu falo polêmico? Porque hoje autismo está em moda. É autismo, TDAH, quase todo mundo está sendo diagnosticado assim. Mas autismo é uma coisa que pode ser muito séria, mas também é muito prazerosa. E eu não tenho dúvida que quem vai trazer muita informação para nós aqui é a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Rose. Obrigada. Casada, tenho uma filha de 26 anos que é autista, né? Trabalhei por muito tempo na área da saúde e agora aposentada resolvi me dedicar totalmente à nossa associação, que foi fundada em 2006. Então nós estamos há 18 anos aí batalhando, trabalhando para apoiar outras famílias. Uau, a sua filha, você falou que é diagnosticada com autismo. Sim. Qual que é o nível dela? Ah, verdade. Você sabia que autismo tem vários níveis? Ou melhor, várias categorias? Vou simplificar falando dessa maneira para você melhor entender, viu? Mas autista não é, todo autista é igual, não. Exato. É muito particular. Não existe um autismo igual ao outro. Mas Verdade. fala um pouquinho para nós, ou melhor, fala um pouquinho para nós quais são as categorias de autismo, quais tipos de autismo que existe, e até mesmo um pouquinho da sua filha, que agora eu fiquei curioso também, viu? Então, a minha filha, ela é nível 3, né? Severo, ela é não verbal. Já melhorou muito com as terapias desde então, né? Hoje ela está com 26 anos, mas precisa de atenção o tempo todo. Fez muito fono ela também? Fono, psicóloga, muitas terapias, assim. E até hoje ela continua fazendo, né? Porque se para, eles já ficam estagnados. Então, tem que ser uma constância. Né? E hoje em dia está muito usual, né? Coloquial. Né? Sim. Qualquer coisa, a pessoa é autista. Infelizmente. Lá atrás era difícil o diagnóstico. E quando dava o diagnóstico, eu vou falar isso por experiência até, meus pais foram aconselhados para eu ir no fonoaudiólogo, no psicólogo, porque eu não gostava de falar, trocava o R pelo L, né? Eu tinha algumas particularidades ali, não prestava atenção nenhuma na sala de aula. Tinha dificuldade de interação, interagir com os coleguinhas, né? Eu era um desastre naquela época, um desastre no bom sentido, Sim. né? Mas a convivência, o diagnóstico era muito complicado. Exato. E não gostava de falar, a verdade é essa. Eu era muito... As pessoas naquela época falavam que a gente era envergonhado. Mas o meu nível é nível 1, né? Sim. E eu até brinco que é 0. Né? Porque hoje em dia eu gosto de falar e falo mais que homem da cobra. O que eu não falei na adolescência, hoje eu falo mais. Mas foi um trabalho, na verdade foi todo um trabalho para eu conseguir fazer isso, essa interação, estar conversando. Então imagine você, na sua idade, né, lá atrás, para receber um diagnóstico. Não recebia, né? Não recebia, né? Porque não tinha pessoas que entendessem do assunto. Hoje em dia, os diagnósticos que eu estava vendo, e volto a repetir, né? Eu gosto desse assunto, né? Eu estava vendo algumas matérias de alguns especialistas, né? Que é um grande erro, né? Muita gente é diagnosticada, que é autista, por psicólogos. Não estou falando que eles não têm mérito para diagnosticar, não é isso, né? Mas talvez não seja o melhor, né? Entra nesse âmbito, não somente aqueles 2, 3 testinhos que é feito. Feito 2, 3 testes, eu penso, não, é autista. É um pouco mais complexo que isso. Lá atrás, não existia esses testes assim, né? E a minha mãe era aconselhada, eu lembro bem, procura um fono, porque eu tinha dificuldade de falar. Procura uma ajuda porque eu não queria brincar. Eu sempre era mais recaído, né? Não gostava de estar jogando jogos em muita turma ou muito mais em escola. Em escola eu era terror, porque eu não prestava atenção na aula. Que era muito, literalmente, né? Para mim era muito fácil a compreensão da matéria, mas era muito difícil os professores entenderem porque era muito fácil para mim. Que o meu tipo de autismo é intelectual, tem uma inteligência um pouquinho, meu QI um pouquinho acima da média, vamos colocar assim.
Então, Alta funcionabilidade. Então, era muito fácil para mim aprender alguma coisa. Não precisava... Para ter uma noção, até uma brincadeira que eu sempre falo, né? Eu tenho 3 faculdades. A minha terceira faculdade, eu fiz Direito. Eu me formei na faculdade de Direito sem ter um caderno. Poxa. Eu nunca usei um caderno. Por causa do QI, do intelecto, né? E isso, e aí até uma brincadeira que eu falo, né? Isso é graças ao autismo. Que isso me fortaleceu. Altas habilidades. Hoje eu sei trabalhar com isso. Mas no passado, eu dei muito trabalho para os meus pais. Com certeza. Eu não queria aprender matéria. Por que, que eu ia querer? Por que, que eu ia querer ir na escola para ficar lá quietinho? Eu queria brincar daí. Com Brincar do certeza. meu jeito, né? Sim. Mas é uma habilidade que poucos sabem o que, que é isso. Bem verdade. poucos. Mas você trabalha isso no teu dia a dia. Lá nós temos vários níveis, né, na associação. Então, a gente vê a dificuldade, porque as pessoas que não têm condições financeiras para conseguir um diagnóstico precoce, elas entram numa fila do SUS e demora, às vezes, anos para conseguir o diagnóstico. E depois que elas conseguem, elas continuam entrando numa fila gigante, demora também anos para conseguir as terapias. Então, isso atrasa todo o processo de evolução da criança. Então, quando ela chega para a gente com 6, 7, 8, 9 anos, olha o tempo perdido de trabalho que essa criança, né, perdeu por não ter sido diagnosticada precocemente. Mas o diagnóstico é difícil também, né? Sim. Eu lembro, assim, e eu tô acabando falando muito de mim, né? Sim. Mas eu me recordo, eu tenho problema até hoje com barulho, né? Sensibilidade, né? Aqueles barulhos que não é o convencional, vamos colocar assim, né? Sim. Que foge da regra, aquilo me incomoda de um jeito. Garfo no prato, barulho no carro quando fica alguma coisa tremendinho. Mesmo, aquilo me incomoda de um jeito que eu sou obrigado. É uma brincadeira, né? Mas é uma verdade. Eu uso o fone toda hora que eu estou dentro do carro para não escutar barulho. Olha só. E eu sou obrigado, porque senão aquilo começa a me irritar. Mas, claro, eu tento controlar ao máximo, porque a gente aprende isso, né? Sim. A idade te favorece, às vezes, né? Os pouco cabelo que eu vi. Isso faz com que a gente entenda o que é certo e o que é errado. Então, a gente tem que, entendendo, a gente aceita, né? Sim. Alguns outros barulhinhos, né? Vai tomar aquela copo de água que faz... aquilo me incomoda, sabe? Tem algumas coisinhas que me incomodam, que eu lembro. Algumas cores. Tem cores, não é que me incomoda, né? Mas tem umas cores que eu não consigo enxergar muito bem. Tudo faz parte. Quantas crianças ou quantas... Você só trabalha com crianças ou... Crianças e adolescentes. Adolescentes. Até que idade? Até 17 anos. Por quê? Por que não adulto? Porque a dificuldade é os profissionais para atender os adultos. A procura é imensa. Eu tenho procurado profissionais, inclusive agora eu tenho uma terapeuta, uma psicóloga, que ela já está atendendo os nossos adolescentes e jovens, até 21 anos, né? Mas assim, eu não tenho uma equipe completa para atender esse público, porque é muito difícil. As pessoas esquecem que o autista cresce. Infelizmente, né? Mas então fica autismo infantil. Então, os profissionais vão se especializando no autismo infantil, e esquece que essa criança cresce. Então, muitas clínicas, até mesmo neuropediatra, chega aos 14 anos, já não atende mais aquela pessoa com autismo. Ele continua sendo autista, mas ele continua, a dificuldade começa aí, porque onde ser atendido, né? Então, nós temos buscado trabalhar essa questão, porque a procura é muito grande de jovens e adolescentes, de adolescentes e jovens até adultos, né, para atendimento, e nós não temos os terapeutas para esse atendimento. Então, sempre procuram, né? Então, é essa a nossa dificuldade, porque, para mim, eu gostaria, a minha filha tem 26 anos, já é, né? Ela já vive sozinha, que eu digo assim, ela já consegue interagir sozinha. Pouca coisa. Ela depende da nossa
manutenção o tempo todo, assim. Ela faz algumas coisas sozinhas, ela come, ela vai ao banheiro, mas assim, se deixar ela sair na rua, ela não tem noção de perigo, né? Porque ela, além do autismo, ela tem retardo mental. Ah, tá. Então Né? tem algo a mais. Por Entendi. conta de uma Que parada respiratória que ela se fosse fez. só autismo, É. a percepção que eu tenho de vivência própria com alguns outros colegas aí que a gente sabe que já foram diagnosticados, é que conforme o tempo passa, o autista, ele vai criando as habilidades de interação. Sim. Não me refiro só a interação com pessoas, mas interação com ele mesmo. Então ele sabe que aquele barulho que é ruim para ele, ele sabe, opa, ele cria fuga, coloca um fone. Ele sabe que aquele cheiro ou aquele gosto que ele não gosta, ele vai para o outro. Ele consegue se controlar, né? É. Viver em sociedade. Exato. Que muita gente lá no passado que era realmente autista, pessoas de muita idade, são casadas, que eu conheço, Sim. têm filhos, muitas vezes não são autistas, não é genético isso, né? Não é comprovado, né? Mas eles têm uma vivência real na sociedade. Mas eu não tenho dúvida que a criança autista, ela tem realmente uma necessidade muito maior que o adulto, que ele entende que o que é certo e o que é errado, ele faz se ele quer. Agora, a criança, ele não entende ainda isso, e aí faz toda uma diferença, né? Se ele for bem trabalhado na infância, ele vai se tornar uma pessoa, né, vai até começar a falar. Trabalhar, falar. Sim, nós temos casos, muitos casos lá, de crianças que chegaram sem falar nada, e agora falam por todos os lados, né? Então, assim, eles se desenvolvem, e o nosso trabalho é exatamente esse, é para que a criança se desenvolva, que ela possa cuidar de si mesma, né? É claro que vai ter alguns casos que, como da minha filha e outros, né, que vai depender da manutenção dos pais, mas tem crianças que ela sendo bem trabalhada, ela vai conseguir se virar, ir para uma faculdade, trabalhar, casar e tudo mais, né? Como qualquer outra pessoa. Né? Então, infelizmente, o que ainda pesa muito é o preconceito das pessoas, né? Porque acha que autista, misericórdia. Então, assim, tem muitas pessoas ainda que fazem piadas, até mesmo no meio político, né? Onde a gente deveria nos cuidar. Mas tem uma política aí, que eu não vou falar o nome, que é uma piada pronta, né? Sim. Ela adora usar o colarzinho ali, fica entrando, falando e fala muita besteira e... Infelizmente, é por conta disso que aqueles que têm dificuldades, por exemplo, tem muita... A gente vê no Instagram, na internet em si, né? Pessoas se auto-intitulando, eu sou autista, não preciso de suporte. Então... Qual idade? Eu sempre faço essa brincadeira. Quando alguém fala isso para mim, eu falo assim, qual idade? Exato. Eu tenho 40. Peraí, você está querendo se comparar com uma criança de 5? Exatamente. Pega uma criança de 5 que não é autista e pega uma criança de 5 que é autista. A de 5 que não é autista vai ter que ter um apoio. Com certeza. Já é natural, porque ela não tem a experiência da vida. Exatamente. Ela não sabe o que é certo e o que é errado, ela não sabe o que machuca e o que não machuca, ela não sabe como confiar e o que não confiar. Exato. O autista, ela tem um agravante, porque às vezes ela não só não quer confiar, porque o mundo dela é aquilo. Ela pode ter um intelecto maior que o outro, mas ela se fecha porque o resto é banal. Agora, um adulto querer se comparar com um adolescente, com uma criança, eu sempre faço essa comparação. Qual é a idade da pessoa que está querendo falar? Porque, peraí, você já teve experiência, então, amigo, menos é mais, né? Sim, e o que é mais importante em tudo isso é que as pessoas precisam saber que a criança, como tá para começar aí no início do ano, uma lei entrar em vigor que, assim, não tem mais classificação do autismo. Ou seja, para que é autista. Então, independente do suporte que ela precisa, ela é um autista. E ela precisa ser resguardada, ela precisa de apoio, ela precisa de terapias, precisa de cuidados, né? Então, tem muitos neurologistas que falam assim, esses autistas que dizem assim, não preciso de suporte, ele não é autista.
Porque o autista em si, por mais que ele seja, faça tudo. Em algum momento, como você falou, por exemplo, o barulho, né? O barulho te incomoda. Isso faz parte. Mas daí você Né? cria mecanismo. Sim, exatamente. Mas assim, você precisa de um suporte, que é o fone de ouvido para te resguardar do barulho. Eu tenho um fone em tudo que é canto. Né? Às vezes, quando eu vou fazer uma viagem um pouco mais longa, eu pego um fone maior, que daí aqui eu deixo... depois eu até vou fazer a questão de mostrar. Eu tenho uma música que eu gosto, que é uma música muito calma. Eu deixo no meu ouvido para não escutar os outros barulhos. Mas eu conheço um policial que é autista, e de São Paulo até, esse policial. Ele usa fita e é policial. Peraí, eu sei dos problemas que ele teve no passado. E casou recentemente, faz 2 anos casou, estão pensando em ter filhos. Então, assim, ele tem muitos problemas de barulho. De barulho ele tem um baita problema. O resto ele consegue já falar também. E o nível dele era nível 3. Então. Dele lá atrás era o mais severo. Era o mais severo, mas olha, a idade faz com que os autistas entendam e consigam conviver na sociedade. Sim. Por isso que eu concordo contigo. Tem muita gente aí se prevalecendo hoje em dia. Inclusive, vamos repetir, tem uma deputada aí que adora falar que é autista. Quando ela não fala que é autista, ela fala que é racista. Né? Racista não, é negra. Né? Ou ela está na bandeira do autismo ou está na bandeira de ser negra. Quando ela não mistura os dois. Que daí eu falei até a palavra errada de ser racista, porque ela gosta de falar muito sobre isso. Né? O que é racismo? Mas você olha para ela, você vê o que ela faz, ela só quer holofote para ela. Eu acho isso errado. Sim. Porque se ela estivesse trabalhando para a causa, é uma coisa. Mas não, ela não trabalha para a causa. E aí dói, né? Você que trabalha com a causa, dói isso, né? Infelizmente, tem muitos que fazem disso, né? Pessoas que cometem algum erro e aí diz, putz, isso é coisa de autista. Poxa. É desculpa, né? É a modinha, né? Não sabe o que é estar na pele de um autista ou de um familiar, né? Então, as pessoas, como diz, se você se colocasse no lugar do outro um pouquinho, para saber, para pensar, imaginar o que ele está passando, muitas coisas seriam... Né? É que hoje a moda é autismo e TDAH. É a moda, né? Todo mundo é autista ou tem TDAH. Isso é a moda. Mas as pessoas não sabem. Eu me recordo quando eu era criança, isso me veio na cabeça, eu fui fazer exame de vista muitas vezes. Muitas vezes. Porque minha mãe achava que eu não enxergava bem. Mas é época do autismo. Porque, exemplo, né, eu queria sair daqui e chegar até você. E se tivesse mesa aqui, eu ia passando por cima da mesa, porque eu não sabia que ia machucar. Então, eu na minha cabeça, eu ia para o caminho mais curto. Sim. Mas se batesse a cabeça, se batesse o ombro, se batesse... Eu não... não tinha noção de perigo, Não tinha né? noção. Para você ter uma noção, eu tô com 42 anos agora. Há 42 anos atrás era comum os pais nossos fazer álbum de recém-nascido. Né? Então eu fiz o álbum de recém-nascido com 1 aninho ali, né? 1 ano e pouquinho, já tinha feito o álbum, 1 ano e pouquinho, os fotógrafos voltaram na casa dos meus pais para fazer o novo álbum de 1 ano, mas já tinha 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses. Não tinha 2 ainda. Eu não pude fazer, porque eu estava com o meu dedinho esmagado. Imagine, não tinha 2 anos. Eu esmaguei meu dedinho, eu estava com o bracinho já meio que usando uma talinha. Menos de 2 anos. Não era fácil, hein? Não, porque eu não sabia o que era certo, certo e errado, né? Tinha noção de perigo. Não. E meu dedinho eu esmaguei. O dedinho do pé direito, eu esmaguei ele. Na época eu estava usando botinha, então sempre foi assim. Então não tinha esse problema não problema, né? Não tinha esse medo do perigo. Exatamente. E aí minha mãe me levava direto no oftalma também, né? Para saber se eu enxergava bem, porque eu sempre estava me batendo, me quebrando, era normal. Tem dessas coisas, né? Então, assim, eu fiz meus pais pagarem um perrengue. Mas normalmente, assim, é por isso que a gente diz, né? Que quanto mais precoce for o diagnóstico e o tratamento, as terapias adequadas,
a criança se desenvolve, ela evolui, ela consegue, Sim. né, ultrapassar todas essas barreiras aí. Graças a Deus, Né? hoje em dia tem muito médico que consegue colaborar, Sim, né? Não só médico, mas associações como a sua. Porque tem muito médico que eu acho que tem preguiça de diagnosticar. é. Ele vai falando que é mais fácil. Mas é que às vezes, para isso, a pessoa precisa estudar bastante, né? Não é só ser simplesmente um médico numa área, ele tem que se especializar naquilo para fazer a coisa bem feita, né? Então, eu costumo dizer assim, tudo que é bem feito e feito com amor, sai de bom grado, né? Por exemplo, quando eu recebi o diagnóstico da minha filha, simplesmente eu ouvi falar assim, olha, a tua filha, ela nunca vai olhar nos teus olhos, ela nunca vai te abraçar, nunca vai te beijar, nunca, nunca, nunca. Eu falei, como assim, nunca? Como? Não entendo. Hoje olha, né? Né? Sim, hoje ela olha, ela abraça, ela entende tudo que a gente fala, né? Ela tem muita vontade de falar, ela expressa, algumas palavrinhas ela solta, assim, e a gente percebe que ela tem vontade de falar, ela expressa aquilo que ela quer. Ela mostra que ela quer aquilo e acabou, entendeu? Tem então, personalidade. assim, tem personalidade. Né? Então, a gente vê que as crianças, quando elas são trabalhadas de maneira correta, e algo que é muito importante, que é assim, elas sabem quem está trabalhando com elas de verdade. Uhum. Né? Não faz de conta. A gente vê isso nitidamente. Que elas te elegem, assim, quando ela sente confiança em você, elas te elegem. Ela quer estar junto, ela te abraça, ela quer te levar para os lugares. Então, assim, não tem como. Eles são muito verdadeiros. Eu vou usar esse gancho aí. Me fez lembrar um episódio que eu assisti, né? E quando eu falo assisti numas redes sociais aí. Uhum. Lá na Inglaterra tem aqueles cavaleiros, né? Uhum. Aí é normal o turista querer tirar foto, né? Querer chegar perto do cavalo, o cavalo ficar mordendo, né? O cavalo parece que é treinado. A percepção do cavalo não deixe ninguém chegar perto. Uhum. Qualquer turista que chega perto, vai lá e o cavalo morde. Mas morde que, assistindo, você percebe que dói aquilo. Uhum. Chega uma pessoa como síndrome de Down, cadeira de roda, índio, né? Até, eu não vou falar de autismo, porque não dá para ter essa percepção. Mas tem pessoas que chegam perto do cavalo, parece que o cavalo aceita aquilo, né? É energia. E o autista está nessa categoria também. Sim. Que o autista, a percepção que eu tenho, né? Posso estar errado. O autismo, ele está com, vamos colocar assim, a áurea muito mais limpa. Exato. Porque a gente não vê maldade. O autista ele quer coisas boas para todo mundo. Ele não está vendo maldade. E a percepção que a gente tem quando a pessoa realmente é boa, a gente está junto, né? A gente quer estar junto. Exato. Porque é difícil, às vezes, a gente lidar com algumas palavras, lidar com algumas ações, lidar com algumas fatos e realidades, vamos colocar assim, né? Porque a realidade é muito mutável. Eu enxergo de uma maneira, você enxerga de outra, o outro vai enxergar. É a grande história da vida, né? Existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade de quem está assistindo. Né? Exatamente. Então, e o autismo é bem assim. A vida dele, a vida sua, a vida de todos ali. Mas fala um pouquinho para nós sobre a Associação Ampara. Então, a associação ela surgiu exatamente por conta da minha filha, né? Quando eu recebi o diagnóstico dela, depois de alguns anos de procura, né? Eu percebi que tinha muitas mães passando pela mesma dificuldade que eu e não encontrava solução, né? Quando a gente encontra o diagnóstico, não encontrava terapeuta, porque assim, para quem tem dinheiro e pode pagar particular, é uma coisa. Para quem tem planos de saúde e também consegue o acesso, é outra questão. Agora, e quem não tem nada disso? Quem depende de SUS? O SUS é maravilhoso, mas infelizmente a demanda é muito grande. Não dá conta, entende? Então, o que acontece? Essas famílias ficam aí, Deus dará. O filho crescendo, elas ficam desesperadas sem saber o que fazer para ajudar, como ajudar, né? E então, foi o meu caso.
eu consegui o diagnóstico e o médico disse, olha, você vai precisar fazer muita terapia. E terapia de fono, psicólogo, ITO e tal. Eu falei, vou procurar. Aí chega no SUS, não existe. Naquela época não existia isso. Né? Hoje é difícil achar Hoje já ainda. é difícil, Imagina exatamente. naquela época. Então, fui procurar particular, não tinha como pagar. Nós não tínhamos condições. Falei, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Né? Então, procura daqui, procura de lá. Cada terapeuta que a gente conseguia, avaliava a minha filha e falava assim, olha, eu não sei o que fazer com ela. Eu não dou conta. Porque ela, pequenininha, ela era muito agitada, nervosa, ela se autoagredia, ela puxava cabelo, ela se machucava, sabe? E então as pessoas olhavam para ela e diziam assim, eu não sei o que fazer. Eu falei, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? E então, nessa procura, eu encontrei uma terapeuta, uma fonoaudióloga, e cheguei para ela e falei, olha, já passei por tantas, eu tinha uma pilha de cartas de todos os terapeutas que eu já tinha passado. Eles simplesmente avaliavam e chegavam de volta e diziam, olha, procura outra que eu não sei o que fazer com a tua filha. Então, eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu não sei mais o que fazer. Então, assim, relatei o que já tinha acontecido, eu falei assim, então se você acha que você não consegue, já me diz porque eu não vou mais perder meu tempo, né? E ela olhou para mim com toda a calma do mundo e falou assim, calma mãe, vamos ver o que eu posso fazer pela tua filha, o que ela tem? Eu falei assim, autismo. Ela falou assim, eu não sei o que fazer com ela, porque eu não entendo do autismo, mas eu vou procurar saber para ajudá-la. Então eu falei, oh, que bênção, né? Enfim, alguém... né? Com vontade. Com vontade. Que isso é difícil. Essa né? é a diferença, né? Aquele que realmente quer fazer a diferença na vida de alguém, né? E então ela foi procurar saber o que era o autismo, encontrou um curso, foi lá se especializar e começou a atender. E quando ela começou a atender minha filha, na clínica onde ela atendia, os pacientes que ela atendia começaram a ir embora. Porque eu chegava com a minha filha, ela gritava, chorava, se jogava no chão, então as mães catavam o filho e saíam embora, porque não quero contaminar o meu filho, né? Tipo como assim, se fosse algo como de se fosse contaminar, algo, né? exatamente, assim, não quero. Aí dava o veredito para ela ou meu filho. E foram saindo todos. Eu falei assim, falei para ela, puxa vida, você está perdendo teus clientes, não é justo, né? Então deixa que eu saio. Ela falou, não, eles encontram outro lugar para ir, eu vou cuidar da tua filha. Falei, então tá. E com isso eu fui encontrando outras mães e dizendo, olha, vai lá. E vai trazendo. De repente ela estava com a casa cheia. Que bom, né? Aí eu falei para ela... Como é que é o nome dela? Que ela merece. É Michela. Ela merece. Michela Rossini Gusso. Doutora Michela Rossini Gusso. Esse sobrenome é forte, hein? Parabéns para você, viu? Então, e foi assim. Aí eu falei um dia para ela, se a gente abrisse uma associação, você toparia? Ela falou, vamos fazer. Falei, mas só que a gente precisa de mais profissionais, né? Ela falou, vamos atrás. Ela faz parte da associação Faz hoje? parte até hoje. Uau. Desde a fundação. Essa doutora eu queria muito conhecer, viu? Porque, ó, falando, eu confesso, eu me arrepio. Porque são pessoas assim, médicos assim, ou especialistas, não sei a profissão dela. Ela é fonoaudióloga. Que o Brasil precisa, viu? Não é pensar somente no dinheiro, mas é pensar no coração. Acho que dá muito mais engajamento, dá muito mais resultado para a nossa vida. Nossa vida é muito passageira, né? É verdade. Então, assim, nós fundamos a associação com um grupo de mães. Começamos, tinha fono, aí conseguimos uma psicóloga e uma pedagoga e começamos o trabalho. Mas assim, nós não tínhamos um espaço, não tínhamos dinheiro, então usávamos uma sala emprestada por um tempo. Daí a pouco aquela pessoa que tinha a sala dizia, olha, eu vou precisar da sala, então a gente tinha que procurar outro lugar. E assim fomos durante anos, trocando de salas em salas, até que chegou um momento em que falei, não tem mais como continuar assim, né? Ou a gente aluga um espaço para fazer o trabalho como tem que ser, ou a gente desiste aqui. E onde fica a associação? Dr. Roberto Barroso, 409, ali no São Francisco. Aqui pertinho? Uhum. Curitiba mesmo, É, aqui Curitiba. pertinho. E vocês estão num espaço hoje de quantos metros? 100 metros. 100 metros? Uau! E alugado lá hoje? Alugado.
Alugado. Nós temos 5 salas de terapias, temos uma sala para as mães, temos um ambiente, porque a casa é aquelas casas muito antigas, sabe? Uhum. Então elas têm 3 pavimentos. Então a gente fez um pavimento só para as terapias, outro para a lojinha, uma lojinha que nós fizemos de produtos sociais. Tudo isso em 100 metros? Sim. Uau! Fizeram atendimento, milagres. Milagre, a associação Então é sempre assim, né? É sempre assim. Então é como eu digo, nós temos glamour, não temos dinheiro. E nós atendemos hoje um dia na semana e meio-dia, um dia inteiro na quarta-feira e meio-dia na quinta. Por quê? Nós temos um espaço pronto que poderia atender todos os dias, mas falta dinheiro para pagar os profissionais para que eles fiquem todos os dias, né? Essa é a nossa maior dificuldade hoje. Mas assim, o tempo que nós temos, nós procuramos fazer o melhor. Né? Enquanto as crianças estão sendo atendidas, nós temos fono, psicóloga, psicopedagoga, pedagoga, alfabetizadora, temos musicoterapeuta, terapia ocupacional. Então, temos uma equipe completa, né? Infelizmente, a gente não consegue ampliar os dias por conta disso, por atender esse público, né, que precisa... Quantas pessoas estão sendo atendidas hoje lá? Hoje nós temos 27 crianças e 6 adolescentes. Até 17 anos? Até 21 anos agora. Até 21? Com essa terapeuta que começou, então ela está atendendo até 21. Mas esses 6 adolescentes e jovens, né? Jovens, né? Adolescentes e jovens. Que é uma outra questão, né? Volto a repetir, isso é opinião própria, pessoal, né? É a percepção minha. Sim. Né? O autismo está tão em loco aí, né? Está tão modinha, e eu falo muito isso porque vivi isso, né? Por uma percepção de todo mundo, né? Que é aquela percepção de que é natural a evolução do ser humano. Sim. E eu imagino e acredito que as crianças, né, essa nova geração está evoluindo, né? É Sim. natural. A geração dos meus avós, eu vou falar assim, um pensamento mais simplista, meus pais vieram um pouquinho mais robusto, eu já estou um pouquinho mais avançado, os meus filhos vão ser mais avançados ainda. Nossas gerações, vou brincar, né, a procriação, e eu vou falar essa palavra, eu vou explicar daqui a pouco, né, porque eu imagino assim, quando você fala de qualquer tipo de doença, às vezes a pessoa não é pai e mãe, é só procria mesmo, né? Então, tem disso. Então, cada procriação, eu entendo que existe uma evolução. E essa criançada que está agora, 5 anos, elas estão com um pensamento muito mais rápido, muito mais ágil, muito mais veloz pela facilidade, pela internet, por tudo, que é até uma brincadeira que brincadeira não, uma percepção também que eu vejo, a criançada de 2 anos, 1 ano e meio já está no celular, mexendo com o dedinho, que nós temos dificuldade, né? Sim. Mas a criança já está com isso, então ela tem uma evolução muito mais rápida. E aí a desculpa por ela ser muito acelerada nas escolas, ou nas atividades, ou na forma de falar, não, ela é autista, né? Então, está sendo usado o autismo de uma maneira, eu diria até que pejorativa. Exato. Né? E claro, para se beneficiar de algumas coisas. Né? Também. Que, desculpa falar para vocês aí, se você é autista, se você tem um autista aí, e se você tem condições, deixe o benefício, e quando eu falo benefício, é aquela vaga do estacionamento, é a compra de um carro que agora eu sei que todo mundo está podendo comprar aí, com benefício tributário, alguns benefícios. IPVA. O IPVA, deixe para quem realmente merece, porque vocês estão começando a dificultar a vida de uma gleba muito maior que realmente precisa, tá? É verdade. Eu falo isso porque eu fui recentemente no shopping e agora todo esse shopping tem 2 vagas, né? Eu cheguei, eu nunca parei nessas vagas, né? Aliás, eu não ando nem com cordão. Sim. Porque você falou bem, eu não me sinto mais autista, porque eu me sinto vivo, né? Sim. Tenho meus problemas, coloco o foninho e acabou, mas é percepção de vida. E eu deixo ali para quem realmente eu acredito que precisa.
Mas eu vi recentemente, nessa comida no shopping, que a pessoa que parou ali, ela saiu com a cordinha. Mas não era não. Não era não. Porque, só porque a vaga está perto da porta, ela era uma... E eu fiquei abismado pela idade daquela mulher. Ela devia ter uns 50 e poucos anos. E não saiu com o filho. Ela estacionou e saiu sozinha, né? Mas saiu com a fitinha. Nada contra essa senhora. Não fui falar com ela. Mas a percepção que dava para ver ela ali, não era. E você sabe quando a pessoa é. Você convivendo isso no teu dia a dia, a gente tem alguns, vamos dizer assim, algumas chaves que você fala, opa, né? Tem pessoas que você fala assim, não tem como ser. Né? Mas... E assim, tem muito das pessoas também que julgam o autista pela aparência. Ah, mas ele não tem cara. Realmente, o autismo não tem cara. Não é cara. Não é mas cara. É ação, ali tem assim, as características, né? Então, são muitas formas de você respeitar o outro, né? Em vez de criticar. Quantas vezes as mães no shopping ou no mercado vai com a criança porque não tem como deixar, com quem deixar? Porque o que acontece muito para as famílias de autista, eu vejo pelas nossas lá, é assim, mãe solo, a grande maioria, tá? Não tem família por perto para cuidar, para ficar, então onde vai tem que levar. Aí você vai no mercado, de repente, ele quer alguma coisa que você não pode comprar. E você fala, filho, esse não dá para levar agora. Aí ele já entra em crise. Aí a pessoa começa a dizer, nossa, mas que mãe que não sabe educar o filho, mas que mãe que isso, que mãe que aquilo. Começa o julgamento e a falação, mas não se coloca por um minuto no lugar, perguntando, poxa, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar? O que está vendo? De repente, tudo bem, eu não posso comprar aquilo, mas alguém está vendo, tem condição, às vezes é uma bolacha. É até algo que eu já vivenciei também. Falta umas palmadas nessa criança. Exatamente. Calma, não é bem assim. Entenda o contexto primeiro, para depois falar essas... E eu vou até falar assim, uma maneira bem pejorativa, antes de falar essas baboseiras aí, tá? Entenda bem, porque... Às vezes, como você falou bem, tem níveis de autismo que a criança é calada demais. Ela não quer falar com ninguém, ela só vive no mundo dela. E normalmente isso é intelecto, né? Mas hoje tem hiperatividade. Né? Hoje tem nível de autismo que é só imperativo. Que a criança não sabe escutar não. Você vai sair batendo? Não é bem assim também. Não é bem assim. Então, assim, normalmente isso acontece quando a criança não passou por terapia. Porque a terapia você trabalha os nãos, o tempo de espera. Olha, o coleguinha divide o brinquedo, divide o alimento, sabe? A gente costuma trabalhar com grupinhos, exatamente para trabalhar essa questão de aprender a dividir, aprender a brincar, aprender a apoiar o outro. Então, assim, você vê... Você dá o brinquedo para um, ele não sabe, o outro sabe, ele vai lá ajudar, né? Então, isso é muito lindo de ver. Sabe a terapia que eu fiz para isso? Meus pais me colocaram no grupo de escoteiro, Lobinho, porque eu não conseguia... Eu tinha dificuldade para comer algumas coisas, tinha dificuldade para estar ali, eu fui para o grupo de escoteiro, para poder aprender a interagir. Mas veja, era uma outra vida, eu falo assim, outra vida, mas era uma outra experiência, porque não tinha médico. Sim. Não tinha... só tem dificuldade de relacionar, só tem dificuldade é muito hiperativo, é muito inteligente, tudo era muito, né? Muito. Mas não existia o diagnóstico real, né? Exato. Né? Cuida, vai para esse psicólogo, não, era bem diferente. Aí por eu ter essas dificuldades de comer qualquer coisa, fui para lá. Seletividade alimentar. Então eu fui para lá. Primeiro, eu lembro muito bem, o primeiro acampamento eu passei fome, porque eu não conseguia ver aquilo. Como é que você ia cozinhar lavar a panela com barro? Para mim aquilo é inadmissível. Sim, como é que eu ia comer aquilo? Então eu passei fome no primeiro acampamento. Hoje, se me der qualquer coisa, eu como. Mas aprendi.
A minha filha era assim. Então, assim, ela não gostava de comer, ela não tinha alimentos assim que ela não comia. E eu falava, meu Deus, ela está na idade de se alimentar, de comer e não quer. Então, o que que eu fiz? Usei o meu método, não sabia se ia funcionar, se ia dar certo, então eu pegava as bonequinhas dela, colocava em volta da mesa e colocava a comida. Olha, bebê, que delícia essa comidinha, que gostoso. E ela ficava só olhando. E eu na outra, olha que delícia esse papá, olha que gostoso e tal. Aí deixava lá e saía de perto. Daqui a pouco ela ia lá e começava a experimentar Aí, viu? sozinha. E quando eu vi, tá Paciência, comendo viu? tudo. Só ter O paciência. que colocar na frente, ela É igual come. eu. Hoje em Então, dia... tudo a gente tem que achar uma forma, É. né? Ela gostava muito de barbantes. Então, o que que ela fazia? Ela pegava qualquer... Se tivesse um tênis dando sopa, seja onde fosse, na casa de quem fosse, ela catava o tênis, colocava embaixo do braço para ficar a sensibilidade dela. Ela tinha que ficar mexendo os dedinhos, né? Aí, o que que eu fiz? Falei, como que eu vou fazer isso agora para essa menina não pegar os tênis das pessoas? Comprei uma boneca de pano, que era molinha, pequenininha, amarrei um cadarço no pescoço da boneca e dei para ela. Então, ela manuseou aquele cadarço e foi ali. Então, ela colocava a boneca embaixo do braço e ficava... E até hoje, quando ela está muito estressada, nervosa, ela corre atrás da boneca, pega e fica ali brincando com aquele cordão e fica de boa. Então, assim, por que que eu vou proibir? Ah, poxa, uma moça brincando de boneca? Não interessa, ela se acalma dessa maneira, É. né? Rose, eu não vejo pessoa melhor para cuidar dessa associação Ampara do que você. Porque você é a prova viva do que você está falando aqui para nós, de percepções, de criar situações para dar maior conforto para sua filha. E agora, eu não tenho dúvida, para as outras crianças, né? Porque é isso que a gente precisa, é paciência. Porque hoje o autista é reconhecido porque está todo mundo sendo diagnosticado. E às vezes não é, tá? Eu acho que tem muito erro aí. Sempre teve um percentual de autista. Hoje está... Cada 10 tem 5. Tem uma... Está começando... eu acho que o diagnóstico não está sendo tão correto, né? Mas existe sim. Não existe cara, como a própria Rosa está falando, não existe cara. Não. Existem alguns sinais. Sinais de alerta. Mas o autista criança é mais fácil de você reconhecer esses sinais. O autista adulto, ele normalmente já consegue trabalhar com esses sinais para com a sociedade. Mas se você perceber que a pessoa é muito calada, muito na dele, ele tem um certo nível, Alguma um sinal. coisa, É um grande são sinal sinais. ali, tá? E assim, o importante é que as mães fiquem atentas aos sinais, aos alertas, porque assim, muitas famílias, alguém chega num bebê, por exemplo, fala assim, nossa, mas o fulaninho ali, você não percebe que ele está meio atrasado nisso ou naquilo? E a mãe, não, é normal, e deixa. Não deixe passar. Se tem algum sinal de alerta, alguma coisa diferente, não importa que seja qualquer coisa. O importante é levar ao médico, procurar saber, porque assim, tudo que é precoce, tudo que você se antecipa, você tem a chance de trabalhar essa criança, de fazer com que ela evolua, com que ela mude, né? Que ela melhore essas situações. E então, não adianta se desesperar não, mamãe. Não. E nem papai, viu? Não. Porque eu volto a repetir, né? É um tema que tá dentro de mim. E eu tenho dentro alguns colaboradores que têm filhos autistas. E recentemente eu tive 2 específicos, né? Que descobriram que os filhos eram autistas a nível intelectual avançado e tudo mais, mas não gostavam de fazer. Eu falei, mamãe, né? Não vou falar o nome dela, vou falar mamãe. Para que tá tão desesperada? Relaxa. Sabe qual que vai ser o defeito do seu filho? E eu brinquei assim, porque ela estava falando, né? Como é que meu filho vai interagir? Todo mundo acha que é defeito, né? E não é defeito, tá? Mas eu brinquei com essas palavras que ela falou, né? Mas sabe qual que vai ser o defeito do seu filho? É ser alguém como eu. Olha o que a gente está construindo aqui. Eu mostrei isso como exemplo, né? Que todo mundo acha que qualquer doença, e vou colocar autismo como uma doença agora, opa,
Vamos deixar a pessoa reclusa, vamos deixar a pessoa no canto, vamos excluir essa pessoa. Não, meu amigo. Se a pessoa é doente, você tem que ter obrigação de trazê-la para você, para próximo de nós, para que todo mundo conviva e essas pessoas entendam que elas fazem parte da sociedade. Porque elas vão crescer, vão crescer. E quanto mais elas crescer, mais experiência de vida ela vai ter, mais fácil vai ser, dependendo de você, da forma que você vai tratar, dela interagir com todo mundo. Então só depende da gente. Tá? É verdade. Rose, foi um prazer te receber aqui. Imagina, Embora você tenha falado para nós aonde fica a Ampara, eu gostaria de saber como é que a gente acha a Ampara. Tem uma rede social? Tem. Qual que seria? A Ampara Autismo, né? Nosso Instagram. Tem o nosso site também, a Ampara Autismo, tudo junto. É a Ampara. Isso. Tudo junto. E nós estamos na Dr. Roberto Barroso, 409, no São Francisco. Precisamos de muito apoio para continuar apoiando essas famílias. É uma jornada que não é fácil. Tem crianças com nível de autismo aí que é bastante turbulento, vamos colocar assim. E Sim. eu falo turbulento porque é muito hiperativa, ou é muito, acaba se machucando demais, ou é muito calada. Então, não existe um igual ao outro. Um padrão. Né? É um padrão, não existe um padrão. É verdade. Então, assim, vem você também para Ampara, que tenho certeza que vai ser sucesso aí para todos nós aí. Prazer em receber aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Quero muito conhecer essa fonóloga, viu? Quero muito Pode conhecer ela aqui. Vai nos visitar. Gostei de escutar o que você falou dela. E você vai conhecê-la. Muito obrigado novamente e até o próximo Gente de Expressão.